Hum. Como é que vocês estão? Vocês falam de onde, hein? De onde estamos aí? Hoje a nossa convidada é a Tárcia Gonzalez, que é autora desse livro aqui, ó. Uma das grandes personalidades em performance no trabalho, viu? A gente se conhece há pouco tempo, pessoalmente, mas o pouco que eu pude interagir com ela, né? Foi bem importante, assim, as conversas. Assim. Eu tive algumas reflexões que ela me levou a ter, com as mesmas perguntas que ela me fez, que foram importantes na minha evolução, e eu quero dividir isso com vocês. Eu quero que a Tárcia consiga falar um pouco sobre isso, né? Sobre performance no trabalho, falar um pouco do trabalho que ela desenvolve como conselheira também, na Transpass, que é a empresa dela. Então, Tárcia, se tiver aí, comenta alguma coisa, por favor, que eu vou te chamar aqui, a gente faz esse nosso papo. Ó, Tárcia tá aqui. Deixa eu clicar aqui na Tárcia. Essa nossa conversa. Vamos lá. Já estou aqui. Boa noite. Tudo bem, Tárcia? Boa noite. Tudo bom? Que bom estar com você. Muita alegria. Muito obrigada pelo convite. Imagina, um prazer para nós estar com você aqui. Eu vou desativar os comentários, gente. No final da live eu ativo novamente. Vocês comentarem o que vocês acharam, só para não ficar subindo muita coisa ali. Tárcia, primeiro, obrigado pela sua agenda. Eu lembro da ginástica que você fez para que a gente conseguisse fazer essa live hoje. E a ideia é que a gente possa dividir um pouco daquele nosso papo que a gente teve no nosso último almoço, quando você falou de performance no trabalho. A gente dividir isso um pouco com o público, né? E ver se a gente consegue passar alguns ensinamentos, algumas reflexões aqui também para os gestores, para os empreendedores que aqui nos acompanham, né? Primeiro, eu queria que você abrisse falando um pouquinho de você, da Transpass, só para o pessoal ter um contexto de quem é a Tárcia, e aí a gente toca o barco no nosso papo. Pode ser? Então, vamos lá. Começando, né? Bom, meu nome é Tárcia Gonzalez, eu tenho 51 anos, sou administradora, psicóloga e tive à frente, junto com a minha família, com os meus irmãos, no negócio da família, que se chama Transpass. É uma das maiores empresas de logística do Brasil e que participou do crescimento do nosso país. O meu pai é um espanhol que veio depois da Guerra Civil, em 1951, aproximadamente com 21 anos, para o Brasil. E 15 anos depois, quando ele tinha 36 anos, em 1966, ele abriu a Transpass, junto com a minha mãe. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que empreendedorismo é uma coisa nova, mas não é não. Empreendedorismo é algo que já vem no nosso DNA, no nosso sangue. É aquela pessoa que tem por que lutar. Você fala muito sobre a dor, né? Você fala muito sobre ter a dor, de sentir a dor e como fazer que aquela dor se transforme em algo novo. Eu falo que isso é o papel do líder, porque, como você falou, eu escrevi um livro, eu sou escritora também, escrevi um livro em 2017, e foi exatamente no momento da crise, né, onde eu falei sobre o Brasil. E este livro, Apaixonados pelo Brasil Onde Estão, falava exatamente sobre isso. Onde estão os verdadeiros líderes do nosso país? Naquele momento que nós estávamos passando por uma crise tão grande, política, social, moral, onde estavam as pessoas que realmente gostariam de mudar e transformar este país? Então, nessa minha acomodação de ver uma família que lutava por um país, que foi os meus pais, que construíram essa empresa e fizeram com que levassem o transporte por todo o Brasil, o crescimento por todo o Brasil, eu tinha dentro de mim essa necessidade de fazer com que as pessoas sentissem também esse desejo. Da onde que vem esse desejo? Por onde que vem o empreendedorismo? Da onde que você se transforma? Onde que você se encontra como líder? Quando você realmente se apaixona por alguma coisa. Isso é verdade. E a paixão dói, né? Então, fazendo uma analogia quando você fala da dor, a paixão dói porque é algo que você quer muito, que você acredita. Então, você precisa de saber exatamente aonde é
que você quer chegar. Porque antes da gente ser líder de qualquer coisa, nós temos que ser líderes de nós mesmos. E uma das coisas... Tá, você está dando um passo, aproveitando esse ponto aqui que você está falando de liderança, dando um passo para trás aqui, eu concordo super, eu acho que assim, se você não consegue empreender, você não consegue ser bem sucedido em nada, se você não procura primeiro a dor, inclusive o pessoal sempre me fala assim, cara, como é que você tem tanta ideia e tal? Eu falo, a ideia ela nasce da dor, né? Eu procuro o problema. A ideia nada mais é do que o efeito colateral do problema, é a forma com a qual eu vou resolver esse problema. E se você for para o lado de inovação, disrupção, você vai arrumar a forma mais simples possível de resolver aquele problema. Mas eu queria dar um passo para trás e te perguntar, assim, na tua visão como psicóloga, como administradora, que trata desse tema há muito tempo, o que constitui um bom líder? Bom, nós temos várias coisas que são muito importantes, técnicas hoje que são ensinadas para que você possa ser um bom líder. Mas eu destaco 3 coisas muito importantes. Um verdadeiro líder, primeiro o seguinte, né? Todo mundo é líder e todo mundo é liderado. Isso é muito importante você entender. Porque dentro do estudo da humanidade, uma das coisas que mais me fascina é a liderança. Porque você está sempre numa posição ou de líder ou de liderado. Porque nós não somos bons em tudo. Então, nós sempre temos mentores, que são aqueles que nos levam, que nos inspiram a chegar a algum lugar. E também somos líderes que inspiramos os nossos liderados. Então, nessa posição, você precisa de entender 3 coisas muito importantes. A primeira é saber observar as pessoas. Tudo à sua volta. Você precisa de entender qual é o talento de cada um dentro da sua equipe. Porque se somos complementares e uma equipe tem que ser diversificada, viva, todo o tempo, as pessoas elas não nascem com um talento só e nem morrem com o mesmo talento, elas estão todo o tempo se desenvolvendo. Então, você como um verdadeiro líder, você tem que estar observando isso muito bem. O segundo ponto que eu acho muito importante é você ter empatia, você saber ouvir o outro, não ser dono da verdade. Porque muitas vezes você, como líder, você deixa o ego falar mais alto e você não tem a empatia de entender o ponto de vista do outro. E muitas vezes você deixa de acertar junto com a sua equipe. Então, observar a todos, ter esta empatia da escuta e principalmente estar aberto à transformação. Porque quando você faz isso, você realmente consegue transformar qualquer coisa em resultados positivos. Fazendo até uma analogia com futebol, né? Assim, o bom técnico é isso, ele conhece muito bem as características dos seus jogadores e posiciona nos lugares certos, né? Esse é um negócio que eu aprendi. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bernardinho em um determinado momento da minha carreira. E um negócio que o Bernardinho fazia, que eu ficava muito surpreso, positivamente, né? A gente está falando de 2007, 2008, tá? Ele já tinha um engenheiro que trabalhava no time dele, no Unilever Vôlei, que era no Rio de Janeiro, que ficava na quadra com uma planilha, meio que anotando as estatísticas de cada jogador para poder traçar a característica daqueles jogadores. E aí depois ele meio que fazia uma alocação de quem ia entrar em qual momento, para quê, com base nesses dados que ele estava coletando ali. Então é muito isso, né? Se o líder ele não tem empatia para conhecer bem o seu liderado, não saber as suas dores, as suas fraquezas, os seus potenciais de melhora, ele nunca vai liderar, ele vai no máximo alocar recurso, né? E eu imagino que liderança passe bastante por isso, né? De você também desenvolver aquelas pessoas que estão abaixo de você, que estão trabalhando com você ali, com base naquilo que você percebeu que há de potencial. Eu acho uma coisa... A gente vê tão pouco isso hoje, né, Tássia? Muito pouco ainda, por causa da questão cultural, né? Eu estava vendo um pouco sobre a sua história, né? Você falou que você trabalhou com CLT durante muito pouco tempo na sua vida, né? Exato. E, na verdade, nós temos ainda essa cultura da CLT. E a CLT nada mais é do que, entre aspas, uma certa escravidão, aonde você tem aquele que manda e aquele que obedece, cumpre ordens. Verdade. Então, você limita a criatividade do outro. Então, quando você não dá para ele a oportunidade de participar, de fazer parte da ideia,
ele não produz aquilo que ele tem de melhor. Então, o que que acontece? Nós viramos muito robôs, né? Até nos anos 90, depois que a gente começou a ter uma modificação dentro das empresas, ainda somos regidos pela CLT, infelizmente, mas hoje com uma forma de administração diferente, com inovação, com propósito, com sentido, as pessoas querem fazer parte. E esta nova geração, e eu me vejo muito em você, eu tenho 51 anos, você é da idade do meu filho mais velho, né? Meu você está com 33 Russo, anos. tá vendo a gente, ó. Beijão, Russo, saudades. E você tem uma outra geração, mas eu me vejo também em você porque tem uma inquietude. E essa inquietude é que faz com que a gente busque sempre o melhor. E essa inquietude nos mostra nossas imperfeições, mostra a nossa necessidade de melhoria contínua, né? Mostra que a gente precisa de estar inovando. Posso até comentar um negócio, Tassi? Claro. Quando você me convidou para o Conselho de Administração da sua empresa, pesquisar vocês no mercado, né? E o comentário que o mercado tem de você é isso. Eu falo assim, nossa, aquela mulher é inquieta, bicho. Aquela mulher tem rodinha no pé. Aquela mulher, ela toca fogo toda reunião que ela vai. Então, é a percepção que eu te falei. Eu falei, cara, você é muito disruptivo, assim. Tipo, a forma como você pensa está muito longe de alguém que administra uma empresa que fatura centenas de milhões de reais por ano, né? No setor super tradicional. Eu me surpreendi positivamente com você. Aí você começou a me falar um pouco da sua história, né? De como você construiu isso e tal. E isso é muito legal, sabe? Porque quando a gente fala de liderança, todas as pessoas na vida, a gente se espelha em alguém, a gente busca referências, a gente precisa disso. Hoje a gente chama de mentor. Hoje você contrata um mentor, é um trabalho que eu faço hoje, que eu tenho um imenso prazer de transformar, de mostrar às pessoas as suas capacidades. Porque, na verdade, ninguém muda ninguém. Mas um mentor certo, ele pode te dar o direcionamento. E eu tive vários mentores na minha vida. Uma vez eu tive um professor que chegou para mim e disse assim, eu tinha 18 anos, ele disse assim, você tem perfil de águia. Eu não sabia nem o que ele estava falando comigo. Estava falando de arquétipos, né? Eu falei, o que ele está falando comigo? O que é isso? Né? E aí, quando eu fui descobrir tudo isso, ele já tinha me estimulado, ele tinha me instigado. Então, nós, como mentores, nós, verdadeiros líderes, a gente tem esse papel de instigar o outro. E o outro fazer o seu próprio caminho. Só que as pessoas estão muito acomodadas. Aí a gente volta naquela história lá da CLT. Todo mundo quer receber ordem. Receber ordem é mais fácil. Você não tem que pensar, você só tem que executar. Então, eu executo, entrego pronto, recebo o meu salário, vou para casa, né? Fico lá olhando sexta-feira o horário que eu tenho que sair, vou embora e cumprir o meu dia. E assim vivemos durante muito tempo. Hoje eu percebo exatamente uma mudança. E essa mudança veio com esta geração, que é uma geração que não se prende só à questão do resultado financeiro. O resultado financeiro é algo que todo mundo deseja, sim, mas antes dele vir, ele tem que ter por trás disso um propósito real. Por que eu estou fazendo isso? E as empresas começam a se movimentar nesse sentido. Então, eu vejo que nós estamos vivendo uma grande transformação. Tudo que aconteceu nos últimos 50 anos, a Transpes tem 54 anos, foi muito importante e válido para a história, né, do país. Mas ele não tem mais nenhum valor daqui para frente. Porque a gente fala de mudança, de transformação, de inovação. E quem que pode fazer isso? É só aquele que é um verdadeiro sucessor. Então, nós somos vou dar uma palavra aqui, assim, nós somos um bando de herdeiros, né? A gente quer tudo pronto. A gente quer que o presidente resolve todos os problemas do país, que o prefeito resolve todos os problemas da cidade, que o pai resolve todos os problemas da família. A gente está sempre procurando um culpado. Verdade. E isso não faz com que a gente seja nada. A gente está ali só esperando alguém falar para o que é para você fazer. Ah, não. Você abdica do seu protagonismo, né? Exatamente. Você abdica do seu protagonismo sempre botando a culpa em alguém. O famoso coitadismo, que impede qualquer pessoa de desenvolver na vida, né? E eu, como mulher, quando você fala assim, todo mundo no mercado fala que tem rodinha no pé, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque quando eu sou convidada para fazer palestras para as mulheres,
E aí todo mundo começa com aquela historinha assim, a gente tem que falar do empoderamento feminino. Que empoderamento feminino? A gente é o que a gente quer ser, entendeu? Ninguém nunca me impediu de ser, por ser mulher, o que eu sou e chegar aonde eu quis. Agora, é claro que eu tive que trabalhar muito, eu tive que pagar um preço muito alto, como você também teve que pagar, ou como qualquer outro executivo que queira crescer, né? Não existe sorte, não vai cair do céu uma receita mágica que vai fazer você brilhar. Não, a gente tem que abrir mão, a gente tem que fazer escolhas e a gente tem que escolher até onde a gente vai. Então, a minha vida foi assim. E quando a gente começa a ficar feliz com os nossos próprios resultados, você não quer saber do reconhecimento do outro. Eu não estou mais preocupado se o outro está me reconhecendo, se o meu patrão, se o meu chefe, se o meu pai, se o meu marido, se a sociedade está dizendo se eu sou boa ou não. Eu estou dizendo que eu sou boa. E eu estou olhando no espelho todos os dias, e além de eu dizer que eu sou boa, eu também sei o que eu preciso melhorar. E aí começa um processo que não para nunca. Que como você acha que a gente pode atingir esse autoconhecimento? Tem algum exercício que você acha que a gente pode fazer para que a gente se conheça melhor? Tem várias técnicas, né? Dentro da minha mentoria, a primeira coisa é a gente utilizar de recursos técnicos e reais que a gente pode nos auxiliar e ajudar. É claro que eu já fiz mais de 5.000 entrevistas e já trabalhei com muitas pessoas. Então, o meu diagnóstico, a minha anamnese ajuda a direcionar. Mas eu não utilizo só disso. Eu utilizo de todos os testes psicológicos que a gente pode fazer, de testes de personalidade, para mostrar para as pessoas que a gente também tem que respeitar o nosso jeito de ser. E existem coisas que a gente precisa de respeitar e admitir. Porque é uma luta muito constante da questão da vaidade, do ego, daquilo aonde você quer chegar e aonde você pode chegar. Então, eu me lembro que eu comentei com você isso. Nós temos coisas parecidas, mas temos situações muito diferentes. Verdade. Porque eu tenho 51 anos. Eu tenho pontos fracos, mas eu não tenho mais desejo de desenvolvê-los. Então, quando eu disse, eu quero você comigo dentro do nosso conselho, é porque eu preciso da sua cabeça. Eu preciso do seu talento. Eu preciso daquilo que você vai me inspirar. E eu tenho que aprender com você também, entendeu? Mas eu não consigo correr atrás do tempo. Eu não vou conseguir fazer em 2, 3 anos aquilo que você fez nos últimos 10. Tem uma diferença de tempo. E o tempo não volta. Então, a gente precisa de valorizar esse tempo, entender esse tempo e respeitar esse tempo. E quando as empresas passam por esse processo de transformação, os líderes, os velhos líderes, né, eles também precisam de entender que, para você ser vencedor, você não precisa ter 50 anos. E nem precisa de ter 60 anos. E muito menos estar numa empresa de 50 anos. Porque, na verdade, isso caiu por terra. Durante muitos anos, e eu tenho uma honra muito grande de ter trabalhado numa empresa familiar que eu aprendi muito e tenho muito orgulho da história dos meus pais, eles tiveram um sonho e construíram um sonho. Mas eu peguei tudo aquilo que eu pude aprender dentro daquele sonho e transformei em algo novo. Verdade. E quando a gente faz isso, a gente também encontra o nosso lugar ao sol. Verdade. Isso tem que ser feito todo o tempo. Então, muitas pessoas dentro da família empresária ou dentro da empresa, ela não consegue encontrar o lugar dela ao sol, porque ela está sempre na sombra do outro. Então, a gente tem que entender quais são os nossos pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? É liderança? São pessoas? É trazer essas reflexões? É fazer com que as pessoas se desenvolvam? Motivá-las? Então, ok. Mas e a parte de tecnologia? Eu fui para Tel Aviv, consegui fazer um curso fantástico 1 ano atrás sobre inovação, sobre futuro. Cheguei no Brasil de boca aberta. Falei assim, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer que o Brasil está atrasado demais? Mas nem se eu quiser, nem se eu for extremamente inteligente, passar 10 horas por dia estudando, eu não vou conseguir trazer para a minha mesa do conselho a capacidade que você tem.
Obrigado. Então, eu acho que é isso que as empresas precisam de mudar. A gente precisa de mesclar, entendeu? A experiência, né, da vida com o novo, com o inovador, com aquele que traz um novo olhar. Então, eu acho que eu tenho aprendido muito com isso, pelo fato de ter sido mãe jovem e trazer esse diálogo para dentro da minha casa. Então, eu falo que os meus melhores professores são os meus filhos, Ruse e Regina. Regina vai fazer 26 anos, Ruse vai fazer 34 anos, e a cada escuta, na que eu falei, né, o segundo ponto, que é a empatia, mesmo quando a gente escuta aquilo que a gente não quer escutar, a gente aprende. Porque a gente para refletir. Então, uma coisa que é muito interessante que você fala também, a gente não tem duas caras. Eu não sou a Tárcia mãe, a Tárcia mulher e a Tárcia executiva. Não. Eu sou a mesma pessoa. Então, se lá eu quero ouvir os meus funcionários, os meus colaboradores, eu quero dizer para eles, me dê um feedback, eu faço isso na minha casa. Eu não posso dizer... falo, Tárcia? Eu falo muito com os meus executivos, eu falo com o pessoal que trabalha com a gente, falo assim, ó, você não pode ser mau caráter na sua vida pessoal e querer que eu acredite que você não vai ser comigo no trabalho, entendeu? Então, tipo assim, não existe um Thales até 8 da noite e outro Thales de 8 da noite às 6 da manhã. Não existe, é o mesmo Thales, né? Então, assim, a gente é a mesma pessoa, a verdade é, só que as pessoas usam máscaras, muitas vezes no trabalho, né? Ele finge ser um negócio que ele não é, só que isso não é sustentável. Então, tipo, sei lá, se eu tivesse um sócio que ele tem o hábito de trair a esposa, eu juro que eu ficaria 4 pés atrás com esse sócio, porque se ele trai uma pessoa que dorme com ele todos os dias, o que vai fazer com que ele não me traia? Né? Então, tipo, esse tipo de coisa que eu falo quando eu estou dizendo que você não separa CPF de CNPJ. Tem gente que não entende, fala, mas na faculdade falaram para você não usar a conta PJ da empresa. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando da vida pessoal, das escolhas, do propósito, dos valores. Os mesmos valores que você tem na sua vida são aqueles valores que você leva para o seu trabalho e que vão permear as suas decisões. Então, você não pode ser um mau caráter na vida pessoal e querer que eu acredite que você não vai ser no trabalho. Você vai ser um mau caráter no trabalho quando você tiver a oportunidade. Então, é isso que eu falo, que as pessoas têm que exercitar isso. E sabe, então tem muita gente que fala assim, no trabalho eu tenho uma certa atitude, agora na vida pessoal aqui eu vou ser assim. Cara, dá para você levar, dosando, né? Dá para você levar isso para o trabalho. Por exemplo, por eu ser um cara muito jovem e sentar, sei lá, em conselhos como de vocês, de empresas muito grandes, muitas vezes o pessoal acha que eu tenho que chegar de terno nessas reuniões e, cara, eu vou do jeito que eu ando mesmo, de camiseta e tá tudo certo, eu sento ali e faço o meu trabalho. Né? Então, o que eu preciso provar ali é que eu tenho capacidade de agregar valor, de entregar, trazer uma pesquisa, trazer uma boa sugestão. Se eu fizer muito bem o meu trabalho, não importa se eu estou de camiseta ou de terno. Né? Então, é um pouco disso que é você ser você mesmo, aquilo que você é na tua vida pessoal, no teu trabalho, desde que você performe, que você faça muito bem o seu trabalho. Agora, uma coisa, Tassi, a Transpes foi eleita algumas vezes aí a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? E você foi uma das grandes responsáveis da construção dessa cultura, né, em ter transformado. Eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso, o que era a Transpes antes desse trabalho, qual o trabalho que você fez e talvez dar umas dicas aqui para quem está nos assistindo para poder criar essa cultura de um bom ambiente de trabalho que é tão importante, já que a gente passa mais tempo no trabalho que em casa. Né? Eu vou aproveitar e vou amarrar isso tudo que você falou, tá, né? Bom. Porque quando você fala sobre eu sou quem que eu sou e eu vou agregar valor independente da roupa que eu visto, isso é uma coisa de hoje, né? Há 10 anos atrás isso não era possível. Verdade. Por quê? Nós vivíamos numa sociedade... Teria que estar. E durante muito tempo, quem me conhece e trabalhou comigo, sabe que era assim que funcionava. Por quê? Porque era uma forma de reconhecimento. Porque as pessoas eram reconhecidas muito pelo aquilo que elas representavam, pelo cargo, pela roupa, pelo carro, né? Então, pela casa que ela morava. Então, isso era status, isso era ter sucesso. Exato. Isso começa a cair por terra quando as pessoas começam a querer buscar felicidade. Porque felicidade não tem preço. Felicidade é realização pessoal. Tem nada a ver com bem material. Não tem nada a ver com bem material. E aí a gente começa uma nova fase
dentro das empresas, que vem lá da Europa, dos Estados Unidos e está chegando no Brasil. E aí a gente começa a desmontar tudo aquilo que a gente achava que era certo. E isso é o mais bacana, é o mais interessante. O que eu falei, o que antes funcionava há 50 anos atrás, ele não funciona hoje e com certeza não funcionará no futuro. Em todos os aspectos comportamentais, em termos de tecnologia. Quem imaginou que nós íamos ter uma pandemia e eu ia estar aqui falando com milhares de pessoas? Antes eu achava que eu tinha que ter uma palestra presencial, né, no auditório, e quanto mais pessoas tivesse, mais sucesso eu teria. Hoje em dia, a gente faz um negócio disso aqui, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas vão ter acesso. Exatamente. Então, o mundo mudou. Com isso, muda também o comportamento. Mas o que é mais importante é o seguinte, são os valores que você tem. Porque se você é a mesma pessoa dentro da sua empresa e da sua vida, você leva para o seu trabalho, para as suas amizades, aquilo que você acredita. Verdade. E as pessoas começam a te ver daquela forma. No passado, você usava uniforme, você assinava, você batia o ponto, você cumpria horário, você fazia hora extra. No passado, você também dizia para as pessoas quem você era através daquilo que você representava. No presente, você não precisa de nada disso. Você não precisa de escrever missão e valores e pregar na porta da sua empresa. Você é aquilo que você pratica no mercado, com seus clientes, com seus fornecedores e com seus, principalmente com os nossos pais, daquilo que eles nos ensinaram. Daquilo que ensinaram para Sandro, Tárcia e Alfonso, que eram a segunda geração, que somos a segunda geração. Porque nós estamos temos já a terceira geração trabalhando e já existe a quarta geração desta família. Mas nós aprendemos o quê? A confiar nas pessoas, a confiar em Deus. Não estou falando de religião, mas isso é um valor para nós, a fé, a motivação, né? Investir em tecnologia e prestar serviços de qualidade. Por isso, nós certificamos a empresa ISO 9000 nos anos 80 como a primeira certificada ISO 9000 no estado de Minas Gerais e a terceira no Brasil. Então, a gente começa a mostrar para o mercado o que a gente queria trazer de novo, o que era importante. E depois, quando o mercado superaquece, o mais importante não era o preço, não eram os equipamentos de ponta que nós tínhamos, não eram os processos que já estavam todos regulamentados pela ISO, mas eram sim a base de tudo, as pessoas. E aí foi quando eu fui para fazer a graduação em psicologia e trouxe a gestão humanizada. Então eu coloquei que era um DP, uma gestão de pessoas que não existia numa transportadora. Eu tinha psicólogos que escutavam os nossos motoristas, que acolhiam os nossos motoristas, que sabiam se eles tinham problemas em casa ou não. Eu tinha uma planilha que eu mostrava lá quanto é que cada um usou do plano de saúde, se a esposa está com algum problema ou não. Eu tinha uma tabela de férias e eu cumpria essas férias, porque para mim não era importante a pessoa comprar as férias ou vender as férias, porque antes a produtividade que mandava. Para mim, o que mandava era a satisfação da família, a satisfação das pessoas. Então, a gente começa a olhar para essas pessoas como a base de tudo. E em troca, a gente começa a perceber um turnover baixo. Imagina uma empresa que chegou a ter 5.000 funcionários, um turnover zero. Ninguém era pedir demissão na Transpes. É incrível, cara. A gente tinha casos de funcionários, e temos ainda, de funcionários que estão lá há 30 anos, 40 anos, que começaram como auxiliar, como menino, filho de motorista que hoje é gestor de uma área inteira, que ele chegou dentro da empresa para poder trabalhar com o pai dele, que era motorista, e chegou para o meu pai e falou assim, dá emprego para o meu filho. E esse rapaz é um homem e hoje ele está lá com a gente até hoje, vestindo a nossa camisa. Incrível. Então as pessoas amam a empresa, elas gostam porque elas reconhecem que existe ali
algo muito maior. Então, isso aí tem toda uma história familiar. Então, o que é a gestão humanizada que fez com que 2016, 17, 18 nós ganhássemos a melhor empresa para se trabalhar no Brasil? Foi exatamente o reconhecimento de todo um trabalho que foi feito durante 20 anos. Ninguém vai lá e fala assim, eu vou concorrer a ganhar a melhor empresa para você trabalhar, eu vou falar para todo mundo que eu faço isso. Não é assim que funciona. Você vai construindo dia a dia, é igual um casamento perfeito. Então você fala assim, poxa vida, ninguém casa e fica casado, todo mundo separa, é uma construção. Então se você tem 30 anos de casado, você passou por muita coisa durante aquele processo. Mas você chegou lá, com dores, com problemas, com superação, com criatividade, com fé, com amor, com tudo. E a empresa a mesma coisa, a família a mesma coisa, a sociedade a mesma coisa. E o Brasil a mesma coisa. Por isso que eu falo tanto dessa paixão por esse nosso país. Que nós precisamos de também tomar a nossa responsabilidade. Né? O que está acontecendo lá no Congresso, se tem gente corrupta ou não, isso não me interessa. Me interessa o que eu estou fazendo dentro da minha casa, em primeiro lugar, dentro da minha empresa, dentro da minha sociedade, dentro do meu núcleo. E aí eu posso transformar isto aqui e fazer com que cada vez mais isto seja maior do que o outro. Mas o que está acontecendo na sociedade? O errado é mais certo do que o que convém. As pessoas mudaram de valores. Verdade. Então, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu vou dar um jeitinho, né? Que é o jeitinho brasileiro. E nós estamos na hora da virada. Eu falo que a crise de 2018, o que está acontecendo agora, é uma grande oportunidade do Brasil dar a virada. Junto com essa geração nova, empreendedora, com propósito, que acredita no social, fazer realmente nós transformarmos. Então, assim, isso é a minha paixão. Pessoas. Eu trabalhei dentro de todas as áreas dentro do Transpes. Comecei por baixo, aprendi a fazer de tudo. A minha primeira função era acerto com motorista de viagem. Eu sou a única mulher entre 2 irmãos e o meu pai mandou fazer acerto com motorista de viagem. Legal. E eu falava assim, Já pai... te jogou na fogueira, desde cedo. Já chegou lá e falou assim, vai lá fazer acerto. E eu tive a sorte, o privilégio de ter um pai com uma cultura diferente. Né? Então eu nunca tive nenhuma proteção por ser mulher. Ao contrário, eu tive muito mais desafios. E eu aceitava esses desafios. E isso é que é mais interessante. Você contou muito da sua história, dos desafios que você teve, e que você foi uma das primeiras pessoas da sua família que teve a condição de formar, de sair, de fazer uma graduação fora, e que você queria provar para os outros o seu valor. Uhum. Eu queria provar o meu valor porque eu era mulher. Faz sentido. E este valor, e eu era testada muito mais. Por quê? Porque o meu pai não me dava nada. Então a minha história, para quem tiver curiosidade de conhecer, né, porque eu tive a oportunidade de fazer o chefe secreto, foi a única mulher no Brasil que fez o chefe secreto. Quando o Max Guerin me chamou e perguntou para mim assim, por que você começou a trabalhar? É como se eu tivesse feito assim, uma reviravolta na cabeça e lá atrás lembrar, porque eu queria um par de sapato. Mas eu podia ter ganhado esse par de sapato. Mas o meu pai não quis me dar. Mas olha que incrível a cultura que ele criou em você. Né? Você, herdeira, com a vida resolvida em tese, falou, não quer sapato? Vai trabalhar. E hoje ele falou, exatamente. É a mulher que é por causa disso. Né? Ele falou exatamente isso. Está na hora de começar a trabalhar. Só que eu, nesse momento, aí eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque a minha mãe também teve uma história de vida muito difícil, saiu do interior de uma família de 3 irmãos, muito pobre, ganhou um concurso e fez uma faculdade. Então, para ela, estudar é fundamental. Só que quando meu pai veio da guerra, fez 3ª série, para ele trabalhar era fundamental, eu tinha um choque cultural, onde para um era trabalhar e para o outro era estudar. Aí eu cheguei para minha mãe, e eu queria um sapato. Aí eu falei assim, mãe, eu vou parar de estudar, a partir de amanhã eu começo a trabalhar. E ela falou assim, de jeito nenhum.
Você pode até começar a trabalhar, mas você vai estudar. Então, ela me mostrou o valor do conhecimento. E o meu pai me mostrou o valor do trabalho. Então, quando você se esforça e você quer, e você soa a camisa para aquilo que você acredita, e ao mesmo tempo você busca, conquista, acredita, se entrega mesmo ao conhecimento, ninguém te segura. Então, qual que é a receita de sucesso? Não existe receita de sucesso, existe receita de você descobrir aquilo que você quer. E aonde você quer chegar. Porque onde se você vai você empregar mais souber, esforço. Né? quando você souber, ninguém te segura. Faz sentido. Se você tiver a motivação certa. Então, hoje, eu consegui passar por todas as áreas da empresa. No dia 7 de janeiro desse ano, depois de 4 anos consecutivos, eu entreguei a presidência do conselho. Hoje sou conselheira da Transpes, da Saúde BH, da Inova BH, empresas que fazem parte do grupo. Além de termos a empresa de logística, temos também a primeira PPP de educação e saúde do país. Então, nós acreditamos na transformação deste país, de todas as formas. Participamos, né, como empresa de logística, das construções das maiores obras de crescimento do país. Começamos com o crescimento, com a construção de Brasília, participamos de Itaipu, participamos de grandes obras, né, que fizeram o nosso país ser quem hoje é. E vamos continuar nessa luta, porque é o que a gente acredita, né? É o que a gente quer fazer, deixar um legado. E é incrível, Tassi, porque assim, quando eu converso com todos os gestores, seus irmãos, né, o Rusa ali, quando ele fala de Inova, vocês realmente brilham os olhos para o que faz, né? E por ser uma segunda geração, né, me surpreende muito que todo mundo da segunda geração não só trabalhe, mas como é claramente a melhor pessoa para estar naquele cargo que ela tá. Alfonso, Sandro, tal, você, próprio Rusco Inova, né? Isso é muito raro em empresa familiar, porque as empresas familiares que são de extremo sucesso financeiro, como a de vocês, geralmente elas profissionalizam a gestão inteira e botam tudo executivo, a família participa ali do conselho. E aí o que vocês fizeram? Vocês profissionalizaram a gestão botando a própria família. Então a própria família teve interesse de se desenvolver. Isso tem muito a ver com o que você falou no início da nossa live, né? Que vocês amam realmente resolver aquele problema, amam fazer parte dessa construção desse Brasil. Antes da gente fechar aqui, eu queria que você desse mais uma dica para a gente aqui e dissertar sobre o assunto, que como você tem muita experiência em gestão de empresas familiares, e provavelmente tem bastante gente que nos assiste aqui, que está nessa mesma situação, o que você falaria para essa nova geração agora, que está entrando na empresa da família, para que ele consiga galgar um caminho de sucesso como você galgou? O que você acha que tem de 3 dicas aí, ou 5 dicas para essas pessoas? Eu acho que o mais importante de tudo não é você entrar na empresa familiar, é você ter certeza daquilo que você quer ser. Tá. Porque às vezes você vai para a empresa familiar porque é mais fácil, porque é mais cômodo. Nós não estamos falando, nós temos que eliminar os herdeiros. Uhum. Eu não quero herdeiro, não importa se eu sou herdeira daquela empresa, mas eu não tenho aquele talento, eu não fui criada para isso, eu não gosto daquilo. Porque hoje existe uma questão que na minha época, dos meus irmãos, nós não tínhamos muita escolha. Nós fomos criados como soldados para o trabalho. Se meu pai veio da guerra, começou uma empresa e ele acreditava naquilo, e a minha mãe trabalhava junto com ele, naturalmente os filhos não tinham outra opção, nós tínhamos que ir trabalhar. E lá nós íamos nos encaixando naquilo que nós tínhamos de melhor. E fomos construindo esse trio. Graças a Deus, com muita diversidade, com muito respeito, com valores fortes, e cada um totalmente diferente do outro. Sandro com as suas qualidades, que são inúmeras, Alfonso com as suas qualidades, que são inúmeras, e eu com as minhas. Mas existia uma coisa muito importante que fazia com que nós continuássemos. Era a confiança. Então, aquilo que eu fazia o meu melhor. Eu poderia não ser a melhor, mas eu fazia o meu melhor. E tanto o Sandro quanto o Alfonso e os meus pais sabiam disso. Então, a empresa cresceu e deu saltos enormes.
Quando vem agora a terceira geração, eles têm mais escolhas, porque hoje eles não precisam de ir para trabalhar para ter o par de sapato. Eles já estudaram, eles estão formando, eles fazem pós-graduação, eles vão para o exterior, eles falam 3 idiomas. Eles podem escolher porque realmente eles amam e eles acreditam naquilo. Porque se eles for escolher só porque eles têm vamos dizer, a obrigação de estar ali, com certeza, eles não, primeira coisa, eles não vão ser felizes e dificilmente vão conseguir fazer um bom trabalho. Então, o primeiro passo que eu daria de conselho para estas pessoas, das empresas familiares, é os pais não obrigarem os filhos e os filhos não precisarem de serem reconhecidos para se sentirem amados. Entendeu? Faz isso sentido. Parece muito subjetivo, muito romântico, mas isso diz tudo. Porque quando eu tenho uma filha ou um filho, e eu digo para eles o que você deseja ser, e eu tenho hoje condição de investir na capacidade que eles têm, eu vou fazer com que eles tenham sucesso e felicidade. Você fez isso com o Russo? Você falou, Russo, o que você quer fazer da vida? E aí, Nova acabou sendo a escolha do ele. O Russo foi um caso à parte, porque ele foi o primeiro neto, né? E como primeiro neto, e muito próximo, porque eu fui mãe aos 17 anos, era muito difícil para mim. Eu aprendi a ser mãe fazendo, errando, aprendendo. É igual um trabalho de empreendedor, né? Você vai, será que é isso? Não é? Tem certo avião no ar, né? Vamos lá, porque eu não sei. Eu tenho 17 anos e eu sou mãe. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu queria ser mãe. Eu não ia delegar isso para ninguém. Só que durante esse processo, o Russo se sentia muito responsável e ele queria trabalhar. Só que eu achava que ele não deveria trabalhar, porque eu achava que ele tinha que estudar, ele tinha que se formar, ele tinha que fazer intercâmbio. E essa era a minha visão. E aí ele ficava pedindo para ir trabalhar e eu dizia para ele que não estava na hora. Aí um dia ele furou, né? Ele passou por cima e conversou com meu pai. Aí ele foi lá de boné e falou assim, vô, eu quero trabalhar e minha mãe não quer deixar. Aí o meu pai falou, você começa amanhã. Entendi. Entendeu? Ele e aí deu um jeito de entrar, né? Aí eu repeti a história. O que eu fiz? Eu falei assim, você vai começar a trabalhar? Que bom! Já que você é o primeiro neto, o meu filho, e quer começar a trabalhar, você vai ter que ser o exemplo. Vai lá tirar a carteira de trabalho. Que animal. E ele foi tirar a carteira de trabalho, ele foi registrado, CLT, ele tinha que cumprir horário. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente é um verdadeiro líder e a gente quer apostar na pessoa e sabe que ela tem talento, a gente não pode deixar a rédea correr solta. Se você é um bom gestor, se é um bom líder, você tem que fazer a pessoa te dar o melhor dela. E vai doer. Né? Igual você falou aí do futebol. O Bernardinho, ele não é nada bonzinho, não. Não é, não. Né? Do vôlei e tudo mais. E os técnicos, eles não são bonzinhos. Eles querem que o pessoal dê o seu melhor. Muitas vezes tem que forjar no fogo quente ali, né? O aço ele só se forja no fogo quente, né? Não tem jeito. E ele aceitou. E não foi fácil, não. Então, assim, o Russo, ele fez as escolhas dele, ele passou por todas as áreas, ele ficou 2 anos sem tirar férias, ele estudou, ele formou, e ao mesmo tempo ele foi descobrindo os seus talentos. E aí, a partir desse momento, o Russo foi um case, eu acho que assim, o meu primeiro case de sucesso. Porque eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho, e eu fiz com ele tudo aquilo que eu faço com todas as pessoas que eu mentoro, né? Eu fiz todos os testes psicológicos, eu conheço ele do lado do avesso. Eu pude mostrar para ele quais eram os pontos fortes, os pontos fracos, de que forma ele deveria melhorar. Ele está sempre buscando esse autoconhecimento, trabalhando isso. Então, assim, participou de vários processos, né, de terapia, de busca
desse autoconhecimento, que é uma coisa eterna, a gente nunca para, né? Verdade. Até Verdade. ele encontrar um momento que ele voltou, ele foi para Nova Nova York, York. e aí ele voltou e falou assim, mãe, não tem jeito, o país não vai sair disso, não tem condição do país crescer que não seja através de PPP. Eu sabia que a gente tinha políticas públicas e privadas através de estradas, de construtoras, né, de metrô. Mas ele falava assim, não, nós temos que conhecer e fazer o Brasil crescer através de políticas públicas e privadas para o social. E eu falava assim, o que é isso? Me explica que eu não estou entendendo. E de verdade, eu não sabia. E aí ele voltou para o Brasil, entrou na primeira turma do INSPER, que era uma turma que começava e falava só sobre isso, né? Sobre políticas públicas e privadas. Começou a estudar o assunto e foi exatamente na época da crise. E ele morava em São Paulo e ele era um funcionário da empresa responsável por um setor de novos negócios. Uhum. E aí o país entra em crise. E foi decidido na mesa do conselho que iríamos fazer alguns cortes. E um dos cortes que foi decidido ser feito era rescindir o contrato de trabalho e encerrar com a filial de São Paulo. Não foi fácil, não. Imagina. Porque eu era presidente do conselho, a decisão foi tomada num colegiado e era a decisão que era a melhor decisão, que nós entendíamos que era. E ele estava super entusiasmado com o projeto. E eu falei assim, não, já que é essa a decisão, eu faço questão de ir lá. E eu fui lá demiti-lo. Nossa, deve ter sido duro demitir o filho, hein? Eu acho que nada quando a gente faz verdadeiramente, né, de uma forma transparente e sincera, é difícil. A gente tem que ter coragem de dizer não, a gente tem que ter coragem de enfrentar as coisas na vida com amor, com respeito, né, com clareza, com dignidade. Né? Eu, de verdade, eu não sofri. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu vi que foi uma grande oportunidade. Porque dali... para ele, né? Porque ele se desenvolveu demais depois disso. Né? Dali ele criou mais vontade ainda de lutar e de continuar. E aí ele disse, não, esse é o projeto da minha vida. E assim ele continuou o projeto fora da Transpes. E depois ele teve a oportunidade de levar o projeto novamente para a família, na mesa do conselho, e a família, o conselho, comprar esta ideia. Então, hoje ele está, por merecimento próprio, no lugar onde ele deveria estar. Né? Então, hoje ele é CEO da Inova BH. Fez a jornada do herói, né? E são 52 escolas com 25 mil crianças. Incrível. E é um trabalho maravilhoso. Eu nunca imaginei ele fazendo isso. Eu acho que muitas pessoas que também o conhecem podem não ter imaginado. E por isso que é interessante a gente acreditar que todo mundo pode chegar aonde deseja, porque eu não vou mudar ninguém, mas eu posso ser o gatilho para fazer essa pessoa se descobrir e ser quem ela quiser. Então, um sucessor, voltando lá na pergunta, ele não tem que ir para a empresa porque ele está na terceira geração, porque a empresa é uma empresa de sucesso. Ele tem que aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas e transformar isso em algo maior. Entendeu? Faz sentido. Porque você não teve tantas oportunidades, mas você pegou o que você teve e transformou. Eu não tive tantas oportunidades, mas eu peguei o que eu tive e transformei. Agora, você imagina essa moçada nova que tem muito mais oportunidade. Eles têm que ser campeão, mano. É verdade. Agora, se quiser ficar sentado na cadeira, esquentando a cadeira, meu amor... Aí não vai, né, Tassi? Não vai sair do lugar. Vai ficar lá com título de diretor. É isso que você quer para sua vida? E pior, então, fazer mentoria comigo não é fácil, não, viu? Porque eu cutuco. Eu vou lá dentro da alma. Sabe o que é pior? Porque nesse momento a pessoa acaba prejudicando aquele ativo que dá a condição dele ter aquele estilo de vida que a família já tem, que ele conta com aquilo e concordo 100%. Assim, eu falo muito isso com os meus amigos sucessores. Eu falo assim, olha,
Se você não for a pessoa para a vaga, você não deveria entrar, porque você está queimando o seu ativo. Bota alguém que é preparado para isso. A hora que você se sentir preparado, vai, né? Mas hoje as empresas, elas não sustentam esse tipo de coisa. Não tem mais espaço para o erro. As margens são pequenas, Verdade. A cobrança dos clientes são outras. Nós não estamos mais na época que você pode errar só porque você é dono. Acabou essa história. Verdade, acabou. Entendeu? Então, assim, é melhor você saber o que você quer realmente para você enfrentar os seus problemas, porque você vai errar de qualquer jeito. É verdade. Todo mundo vai errar. Mas é melhor você errar tentando acertar do que você errar porque você está ali sem saber o que você faz. Porque você vai. Aí assim, você cai assim, né? Que aí começa, né? Processo emocional, depressão, não sei o quê. Aí a depressão é um problema do século. É claro que é o problema do século, ninguém quer falar a verdade. Todo mundo quer fazer de conta que está tudo bem. Eu acho que essa pandemia foi um grande presente, sabe? Uhum. Porque a gente está tendo, principalmente aqui no Brasil, a gente está tendo a oportunidade de botar o pé no chão. E botar o pé no chão de verdade. Porque a crise de 2018 foi pouco. Porque a crise passou e as pessoas continuaram com um comportamento que era inadequado, que não era ético. E não adianta. A gente precisa de ter ética para que a gente possa realmente chegar em algum lugar. Não tem ética, não tem jeito de você não ter valor humano para você e você ser próspero. Não tem jeito. Você só vai ser próspero se você tiver em conjunto valores, ética e entender o ser humano como um todo. Né? Essa empatia do ouvir, de saber ser líder e saber ser liderado. Porque a gente tem que ter humildade também de ser liderado. E eu agora quero ser liderada por você. Quero aprender tudo o que você sabe. Eu espero que eu possa contribuir, sim, Tássia. Vai ser uma grande honra trabalhar ao seu lado, assim, continuar aprendendo com você, sugar um pouquinho dessa mentoria sua sempre que possível, como você fez aqui para nossa audiência hoje. Quer falar um pouquinho do seu livro para a gente encerrar? Porque o Instagram desliga a gente em 6 minutos. Então, assim... Apaixonados pelo Brasil, onde estão? Foi uma grande inspiração, um livro super fácil de ler, onde eu falo sobre liderança, sobre ser apaixonado, sobre acreditar no seu potencial. Conto a minha história, conto a história do meu pai, conto a história da empresa. Foi um grande desafio e eu uso como base a gestão da emoção. Eu falo muito sobre o que eu aprendi na mentoria com o Dr. Augusto Cury. Eu falo sobre as técnicas de gestão da emoção para que você possa ser um verdadeiro líder. A gente tem que se conhecer e a gente tem que também ter a capacidade de conhecer o outro. Então, tem muitas técnicas interessantes que dentro da minha mentoria eu ensino essas pessoas a terem. Porque a gente precisa de saber ter a cabeça no lugar. E com esse tanto de coisa acontecendo, às vezes você perde a cabeça. Mas não tem problema. A gente vai lá, encontra e coloca ela no lugar de novo para a gente seguir o nosso caminho e cumprir exatamente as nossas metas. Muito obrigada, gratidão imensa e vai ser um prazer muito grande aprender com você. Imagina, Tássia, obrigado você por ter dado essa aula para a nossa audiência. Eu espero que a gente possa fazer mais vezes aqui com alguns outros assuntos que vão surgir ao longo dessa nossa jornada trabalhando junto. Manda um beijão pro Russo aí. A gente se vê em BH. Super beijo para todo mundo. Valeu, gente. Essa foi a live 4.0 de hoje. Boa noite.